que caramba, é uma PCR, cara, nossa, é urgente, legal, o paciente retornou, seguiu, fez lá as manobras, fez RCP de qualidade, seguiu passo a passo bonitinho a sequência de atendimento de PCR e o paciente volta. E agora? Fica aquela situação, caramba, era grave. E agora? Ainda é grave. E muito grave. Até porque esses pacientes, quando retornam, boa porcentagem desses pacientes acabam evoluindo para uma nova PCR nos primeiros minutos a horas. Porque é só a gente pensar que o motivo daquela PCR geralmente é algo muito grave. A não ser que é aquele paciente que está jogando bola, por exemplo, e teve um mal súbito, fibrilou, foi identificado de imediato, já colocou o DEA, fez o choque, ele voltou em 1 minuto. Poxa, esse paciente não, porque ele teve um evento isolado que fez aquela PCR. Agora, a maioria dos outros pacientes que fazem PCR, não. É um paciente que está tendo alguma complicação, que está tendo algum já acometimento cardíaco, que fez ele fibrilar, tem histórico prévio de IAM, tem insuficiência cardíaca, já tem alguma alteração valvar, já tem algum comprometimento que fez ele fazer uma PCR com ritmo chocável, ou aquelas outras causas de PCR com ritmo não chocável, ou estava hipovolêmico, hipotenso, com sepse, com acidose, ou hipercalemia, hipoglicemia, ou sofreu um trauma, toxinas, tamponamento, enfim, alguma outra condição muito grave. Então, de maneira geral, quando a gente faz esse paciente retornar, tem que ter um cuidado muito intenso em cima dele. E eu vou te passar 3 pontos que você vai levar para a sua vida para conduzir os pacientes pós-PCR. 3 situações. Primeira coisa é você avaliar o estrago. E o estrago que eu digo é tanto durante o tempo que o paciente ficou em PCR, como a causa pregressa. Então, aqui você vai colher uma boa anamnese, vai fazer o seu exame físico, paciente que retornou à circulação espontânea, imediatamente puxar a pressão, ver frequência cardíaca, ver a saturação, colher uma gasometria, isso para todos. O paciente voltou, você tem que ter a dimensão do estrago. Porque olha um detalhe, esse paciente que fez a PCR, ele já estava ruim previamente, alguma coisa que fez ele ir para a PCR. Durante a PCR, os nossos órgãos e sistemas, de maneira geral, ficam em isquemia. E isso é terrível para o organismo, porque aquele tecido isquêmico começa a liberar um monte de pró-inflamatório. Ele está vendo que não está recebendo glicose, que não está recebendo oxigênio, que não está tendo fluxo, que não está tendo nada, as células começam a entrar em loucura ali, ó. Vão produzindo aqui com o que tem, vamos produzir, quebrar glicose, quebrar glicogênio com o que tem. A gente sabe que quando faz quebra de glicose sem a presença de oxigênio, essa quebra é incompleta, produz ácido lático, então aí que já começa um problema, porque esse paciente tem uma tendência a ficar com acidose por conta desse grande quantidade de tecidos isquêmicos. Então fica aquela loucura, a mitocôndria das células, de maneira geral, começam a ficar louco ali dentro, o citocromo começa a tentar se adaptar devido àquele período que está em isquemia. Aí olha que louco isso. Tá ruim com essa isquemia, de repente, a hora que o paciente volta, retorna à circulação espontânea, começa a chegar em quantidade de sangue, trazendo oxigênio, trazendo nutrientes. Só que, peraí, essas células já tiveram que se virar sozinha para viver sem aquele oxigênio. E aí começa a chegar um monte de oxigênio, esse oxigênio começa a ficar em excesso. E o oxigênio em excesso é deletério também, principalmente pela liberação de radicais livres. Então, olha que louco, estava ruim sem. Depois, na hora que chega essa fase de reperfusão, é tão ruim quanto a fase de isquemia. E que tudo isso em conjunto faz esse paciente ficar muito grave, geralmente, depois. Porque toda essa liberação de radicais livres, toda essa liberação de pró-inflamatórios, esse indivíduo fica todo inflamado. E quanto maior for o tempo de PCR, maior essa inflamação para o organismo do indivíduo. E você precisa ter uma dimensão disso. Agora você já sabe que ele vai estar inflamado, que ele vai estar com todas as reperfusões de isquemia e de reperfusão. Mas você precisa medir isso. E como que a gente mede? Vendo o estrago. Por isso que eu falo do estrago no sentido amplo. Sinais vitais, avaliar o paciente, fazer ausculta, ver pressão. Tanto que geralmente esse paciente volta chocado, hipotenso, tempo de enchimento capilar lá nas alturas, muito ruim, pele pegajosa, fria, saturando mal. Então você tem que entender isso. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, primordial, avaliar a parte ventilatória. Se esse paciente não foi intubado durante o procedimento de RCP, provavelmente vai precisar ser intubado. E aqui tem um detalhe. Durante a PCR, quando você faz a intubação, o paciente está parado, você não usa nada de medicação. Às vezes eu recebo esse tipo de pergunta, doutor, o que eu uso de medicação para intubar o paciente em PCR? Não usa nada. O paciente está parado, ele não tem reflexo algum, zero, não tem dor, não tem consciência, não tem nada. Então você não vai usar nada, vai intubar direto. Agora, depois que esse paciente retornou,
Aí ele tem sensibilidade, tem reflexo, tem dor. Então, nesse caso, a gente vai precisar usar medicações, sim, a não ser que o paciente retorne em Glasgow 3, por exemplo. Aí você pode ali, não vai ter reflexo nenhum, não vai ter nada, você pode entubar direto. Agora, se não tiver em Glasgow 3, você vai precisar fazer pré-droga, vai precisar fazer indução, bloqueio neuromuscular e entubar esse paciente. E é muito mais difícil entubar esse paciente nessa situação do que na PCR. Com certeza, porque aqui o paciente vai estar chocado, ruim, má perfusão, saturando mal. Se você demorar para entubar, ele vai parar novamente por causa de hipóxia. Às vezes o paciente está bradicárdico. É uma situação muito pior. E que você vai ter que ter um arsenal ali, ó, saber muito bem esse passo a passo para entubar. Você vai ter que dominar muito bem as medicações que você pode usar nessa situação. Sugiro que use etomidato, porque não cai a pressão. Vai ser o melhor ali, deixar separado um bloqueador neuromuscular, que vai te ajudar dependendo da situação que o paciente tiver. Mas esse é um dado, uma parte que você não pode negligenciar. Você vai ter que ver a dimensão do estrago e imediatamente partir para suporte ventilatório. Porque se você não fizer esse suporte, o paciente vai parar de novo. E rapidamente. Então, segundo ponto, suporte ventilatório. Se não entubou, muito provavelmente vai precisar entubar, e se tiver entubado, acoplar ele no ventilador. Porque no ventilador você consegue ter parâmetros mais finos desse paciente. Você deixa com uma PIP razoável, faz volume corrente ou ventila a pressão, tanto faz, não tem nenhum que é melhor do que o outro. Você pode optar pelas duas coisas, optar por pressão, por volume, você controla a FO2 que está entrando para o paciente, deixa uma PIP basal, então você consegue ter esse manejo e ter certeza que você está mantendo uma boa saturação, sem dar de mais oxigênio, sem dar de menos, deixando uma saturação entre 94 e 96, está de bom tamanho, de preferência com uma frequência respiratória não tão aumentada, e tem como você ajustar isso no ventilador. Então é muito importante você ter esse domínio nesse momento de suporte ventilatório. E por último, suporte circulatório. Como esse paciente vai estar inflamado, liberação de muito pró-inflamatório, então com tendência a fazer choque distributivo, perdendo líquido para o terceiro espaço. Vamos lembrar que todos os tecidos ficaram isquêmicos, então começa a liberar um monte de ácido lático, um monte de pró-inflamatórios. Esses pró-inflamatórios fazem dilatação do vaso. É só você entender assim, ó, o vaso está em isquemia, ele não está recebendo sangue. Está lá, puxa, sofrendo, triste, chorando. E ele começa a liberar um monte de pró-inflamatório, que o capilar para tentar fazer o quê? Falar, vou fazer esse capilar dilatar o máximo que ele puder, porque ele me manda o que tiver, não está chegando nada, ele não sabe que está em PCR. Então ele começa a liberar pró-inflamatório, capilar, abre aí, manda, o capilar abre. O problema é que a hora que volta a circulação, caramba, extravasa tudo, começa a sair mais, fala, para, não tem como parar mais. Então nesse momento, que é o suporte circulatório, primeira coisa, fazer volume para o paciente, ele vai estar perdendo líquido para o terceiro espaço. Pensar nas causas de PCR sem ritmo chocável, pensar em hipovolemia, desidratação, pensar em acidose, que possa ter levado essa PCR para você tentar corrigir também. Aqui, você faz volume para o paciente, cristalóide, soro fisiológico ou Ringer lactato e droga vasoativa. Esse paciente vai precisar de droga vasoativa, muito provavelmente. Qual que é a melhor droga vasoativa para esse caso, para esse momento de pós-PCR? A adrenalina é a melhor. Porque a adrenalina ela vai agir tanto no coração, nos receptores beta-1 adrenérgicos, quanto na periferia, nos receptores alfa-1. Então ele faz a periferia fechar, estava tudo dilatadão. Você entra com a adrenalina, faz fechar a periferia, estimula esse coração que está judiado, fraco depois de uma PCR, e mais, de brinde, vai lá nos receptores beta-2 e abrem o pulmão, melhorando a ventilação do paciente. Então olha que loucura. Uma única droga vasoativa nessa situação é perfeita para essa condição do paciente. Então, lança a mão de adrenalina, tem que tomar cuidado, não fazer acesso periférico, fazer acesso central, diluir lá uma ampolinha em 100 ml ou 10 ampolinhas em 90, enfim. É o momento de você usar a droga vasoativa. Se você não tiver acesso central, sugiro que você não faça adrenalina e parte para fazer noradrenalina com dobuta. Entra primeiro com a nora, dependendo de como ficar o coração, você pode fazer dobuta depois. Mas dá para você começar com a nora, faz volume e vai avaliando a parte cardíaca. Se estiver mantendo perfusão ruim, mesmo você fazendo nora, mesmo você fazendo volume, tiver com perfusão ruim ou bradicárdico, você entra com dobuta para esses pacientes, tá? Então, de maneira geral, essas são as 3 etapas para você brilhar e cuidar muito bem daquele paciente que voltou de uma PCR que geralmente vai estar muito grave.